Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 de Assim Faria Miguel. Está tudo bem convosco, meus amigos? Espero que esteja, porque nós vamos aqui ao 11º episódio e eu começo por dizer que tenho muito boas notícias. Vocês devem saber que eu fiz os exames compreensivos de Ciência Política e Relações Internacionais, eu tinha dito em outros episódios. Ora, as notas já saíram e eu, por acaso, estou muito contente com essas notas porque eu, essencialmente, junto com outro aluno, junto com outro colega, fui a melhor nota no agregado. Tirei 18 no máximo de 20 valores, esse colega também tirou 18 no máximo de 20 valores e, particularmente, no exame de Ciência Política, eu fui a melhor nota, tirei, portanto, 18 valores nesse exame. Estou contente, estou muito contente, acho que é uma coisa positiva porque, reparem, meus amigos, eu não apenas faço doutoramento, eu tenho um trabalho, eu sou trabalhador estudante, eu tenho um trabalho de pelo menos 40 horas por semana, não é 8 horas por dia pelo menos, fora deslocações, se bem que eu trabalho bastante em casa, não é? Tenho este modelo híbrido, ainda produzo conteúdos, faço doutoramento, quer dizer, e estar a conseguir ter este nível de sucesso no doutoramento apesar de trabalhar, pá, eu estou orgulhoso. Não vou ficar aqui com a basófia toda, mas tenho de admitir, meus amigos, eu estou bastante orgulhoso, estou mesmo muito orgulhoso e acho que é razão para estar. É razão para estar, estou a conseguir dar conta do recado, estou a fazer muita coisa, como vocês sabem, estou a produzir para o Spotify, estou a produzir quase todos os dias para o Instagram. Há dias em que não produzo, porque sinto que não tenho nada a acrescentar ao debate público, se assim quiserem, porque o debate público nas redes sociais está uma merda, mas estou a fazer muita coisa. Agora também estou a fazer recortes deste podcast para o YouTube, portanto, se vocês quiserem ver os recortes e não um episódio inteiro, se quiserem simplesmente repetir conteúdo, podem ir ao canal do Miguel Faria, escrevam Miguel Faria na barra de pesquisar do YouTube e rapidamente encontram o meu canal, tem cerca de 11 mil subscritores. Eu já publiquei lá um recorte a falar, que foi basicamente do último episódio, a falar sobre a questão dos exames nacionais, esta atrapalhada que houve, mais a questão de agora as candidaturas ao ensino superior. Portanto, este primeiro recorte, obviamente, que não teve muitas visualizações porque o canal estava paradito já há uns meses, obviamente que isso tem bastante impacto. No YouTube isto tem muito, muito impacto, é como se o YouTube se esquecesse de nós, mas eventualmente nós iremos reconstruir, é o que é, não tinha tempo a produzir video-essays e agora arranjei um estratagema para voltar a publicar no YouTube, que é fazer recortes deste podcast. Até porque o próprio Spotify cria capítulos. Cada tema novo que eu abordo é um novo capítulo no podcast. São capítulos automáticos que o Spotify grava. E por isso é muito mais fácil agora, a partir desses capítulos, não é que dizem quando começa em termos de minutos e quando acaba, eu extrair os recortes, porque eu vou ao Spotify for Creators, que antes era o Anchor, faço download do episódio, depois no CapCut ou outra plataforma eu recorto e coloco no YouTube. Serão recortes de 10, 20 minutos, eu quero que pelo menos tenha 10 minutos. Estou contente, meus amigos, estou contente com a minha nota. Eu acho que também estou muito habituado a perguntas de desenvolvimento, como eu já tinha dito, eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Administração Pública ou Privada, tive muitas cadeiras de Direito e, como vocês sabem, particularmente em Coimbra, principalmente a malta que já estudou Direito, vocês se calhar não sabem, não é? Mas Direito é muito de perguntas de desenvolvimento em Coimbra. Então eu estou habituado a escrever 4 páginas para uma só pergunta. Para vocês terem uma noção, eu escrevi 12 páginas para um exame de 3 perguntas, que foi de Ciência Política. Para um exame de 2 perguntas, que foi de Relações Internacionais, eu escrevi 8 páginas. E eu só não fiquei com as mãos a arder, porque eu ando a fazer, eu já não estava habituado a escrever à mão, mas eu ando a fazer exercícios de desenho praticamente todos os dias, ando a desenhar todos os dias, e eu acho que foi isso que me safou. Só que eu estava mesmo com muito medo que os professores não conseguissem entender a minha letra, porque eu até desenho bem, mas a minha letra é mesmo muito feia, meus amigos. Mas correu tudo bem, eles conseguiram perceber o que eu estava a dizer, se calhar recorreram à inteligência artificial, ou ao CRs, ou caraças, não sei, não quero saber. De qualquer das formas, está feito, eu estou contente, estou com uma média fixe. Estou com média de 17, só não estou com média de 18, porque houve uma cadeira que dependia da comparência às aulas e eu não podia comparecer porque era trabalhador estudante. Estou um bocado aziado com esse método de avaliação, porque eu não devia ser prejudicado enquanto trabalhador estudante, mas enfim, envolveu o comparecimento às aulas
e pronto, lixou-me a média nesse sentido, foi a nota mais baixa que tive, que foi um 15. De resto, em todas as cadeiras até agora, inclusive agora os exames compreensivos que contaram apenas como uma cadeira, estou com 18. Todas as cadeiras do semestre passado, que foram 3, eu tive 18. Portanto, eu gostava de acabar o ano com média 18, mas é o que é, também não vou estar a apoquentar, eu trabalho ao mesmo tempo que faço isto, sou trabalhador estudante, só o facto de a maioria das minhas cadeiras ter média de 18, eu já fico extremamente contente. Gostava de ser mesmo a melhor nota, a melhor média, mas pá, é o que é, meus amigos. Estou aziado com a cadeira de seminários temáticos, estou. Vou-me chatear com isso? Não tenho tempo sequer. Lá está. A minha vida é uma correria, mas eu gosto que seja. Quem corre por gosto cansa, mas eu estou a demorar a cansar-me, meus amigos. É o que eu costumo dizer. Ora, tudo isto para dizer que eu acho que de alguma forma, através do exemplo da minha vida, consigo contrabalançar ou contradizer esta tese estúpida do caralho de que Comuna não trabalha. Porque eu não só trabalho, como a maioria das pessoas que veem o meu conteúdo, que está ali na faixa etária entre os 25 e os 34 anos, não só trabalho, como estudo, faço doutoramento, portanto, não estou só a fazer uma licenciatura, estou a fazer um doutoramento, ok? Estou a brincar. Estava aqui com a basófia um bocado alta, ainda produzo conteúdos e estou a dar conta de tudo, portanto, chupem aqui mexi nos tomates, não vou mentir, quem diz que Comuna não trabalha, até porque é muito curioso, e este é o primeiro tema do podcast, a malta que diz que Comuna não trabalha está neste momento, ou estava até há relativamente pouco tempo, a turistar por Israel, enquanto o Comuna está a trabalhar bastante para fazer face a todas as responsabilidades que tem. Houve uma série de influencers que foram para Israel, e não foram por iniciativa própria. Eles foram porque, efetivamente, até onde se sabe, a Embaixada de Israel pagou a viagem, não é? E certamente que isto estará envolvido com um esforço de propaganda. Aliás, a Carolina Salgueiro Pereira fez um post no Instagram bastante interessante sobre isto, tentando revelar essencialmente onde é que estão os financiamentos. Eu não vou estar aqui a alegar financiamentos. Agora, é certo que isto é uma estratégia de propaganda, que o Estado de Israel faz isto. O Estado de Israel, até próprios membros do governo, o próprio Netanyahu assumiu que tem por objetivo recrutar influenciadores das redes sociais para fazer propaganda por Israel, porque a propaganda através de influenciadores orgânicos é muito mais eficaz do que declarações de instituições governamentais, e isso está amplamente provado tanto a nível teórico como a nível empírico. Está completamente provado isso, e qualquer experiência demonstra que é assim. As pessoas tendem a ouvir muito mais os influencers que já ouvem do que uma página de um governo ou de um partido. A verdade é essa, e então Israel aposta bastante neste, vamos chamar-lhe assim, influencer washing. Então estamos a falar de alguns influencers aos quais eu já reagi, não é? Que não me são estranhos necessariamente, embora nunca tenha estado presencialmente com eles. Estamos a falar de Ruth Souza, estamos a falar de Andreia Sousa Viegas, depois há outros que eu não conheço, que é o TVDE do Tuga, e enfim, e eu já nem sei bem o nome dos outros, mas estas pessoas até estão a gravar vídeos que são todos muito parecidos uns com os outros, porque provavelmente há aqui um esforço concertado para fazer propaganda em nome de um Estado genocida, que é isto que estão a fazer. Nós não lhe podemos dar outros nomes. Não vamos estar aqui a meter paninhos quentes. Não. É propaganda para uma entidade colonial que ocupa a Palestina e que, por acaso, também é um Estado genocida. Ponto, meus amigos. Ponto. E é curioso que, eu não sei se foi ontem ou hoje, mas eu sei que reagi hoje ao conteúdo. O Kiki Isote publicou um vídeo dele no Instagram a dizer que, e a mostrar mesmo, que tinha sido convidado pela Embaixada de Israel para ir a Israel. Porquê? Porque, e tal, tu és uma pessoa representativa das pessoas LGBT em Portugal, anda cá em Israel para ver como nós tratamos as pessoas LGBT. Qual é que é o objetivo? O objetivo é precisamente instrumentalizar a causa LGBT para, perdoem-me a expressão, eu sei que não é melhor, branquear aquilo que Israel está a fazer em outros campos, não é? Olhem para nós, somos um regime muito permissivo, somos o eixo civilizacional do Médio Oriente, tratamos muito bem as pessoas LGBT.
Menos se forem palestinianos, aí levam com uma bomba nos cornos na mesma. Isto tem um nome, é isto que eles estavam a tentar fazer com o Kiki, que fizeram com outras figuras que se deixaram levar, tem um nome, chama-se pinkwashing, que é instrumentalizar a causa LGBT, os direitos das pessoas LGBT, que não devem ser instrumentalizados e que devem ser valorizados, precisamente, para lavar a imagem do regime. Há outras formas de lavagem, há outras formas de washing, por exemplo, existe o gender washing, que é uma coisa que a Arábia Saudita faz bastante. Eu tenho uma colega de doutoramento que estuda este fenómeno. O gender washing é uma coisa que basicamente consiste em tentar instrumentalizar, usar os direitos das mulheres ou aumentos ou supostos avanços nos direitos das mulheres para lavar imagens de regimes, não é? A Arábia Saudita tem empreendido uma estratégia nesse sentido. Por exemplo, houve aquela questão das mulheres agora poderem conduzir, mas em boa verdade não é bem assim, não é tão simples quanto isso, não é? E as mulheres continuam a ser bastante oprimidas na Arábia Saudita. A Arábia Saudita usa essa estratégia precisamente, e é o que a minha colega tem vindo a estudar, e ela é uma colega brilhante, para construir soft power, para, de facto, conseguir mais parceiros comerciais, para conseguir mais proximidade com alguns regimes do Ocidente, com algumas democracias liberais do Ocidente, precisamente por cá interesses comerciais à mistura. Mas a Arábia Saudita é um caso curioso, é que a Arábia Saudita não faz apenas gender washing. Há toda uma máquina de propaganda em torno da Arábia Saudita e produzida pela Arábia Saudita que envolve também, por exemplo, o sports washing. A Liga da Arábia Saudita, que tem vindo a contratar muitas figuras, como o Cristiano Ronaldo, o João Félix, o Neymar, recentemente, que agora já não está lá, está no Santos, tem o objetivo precisamente de lavar a imagem da Arábia Saudita e de adquirir soft power através do desporto. E nós até tivemos um caso bastante desprezível, que foi uma figura bastante apreciada e muitas vezes idolatrada pelos portugueses, o Cristiano Ronaldo, que não é idolatrado por mim, de todo, a ir lavar a imagem do regime para onde? Para a Casa Branca. Para a Casa Branca, tendo antes até elogiado o Donald Trump e assim. Este é o caso mais evidente de sports washing. E é muito curioso que isto também diz muito da bússola moral dos Estados Unidos. E como vocês sabem, eu não gosto de fazer análises, ou melhor, a análise moral tem um papel. Agora, a minha orientação política não é determinada única e exclusivamente, e a bússola da minha atividade política não são análises morais, mas dá para fazer aqui uma análise da bússola moral dos Estados Unidos em relação àquilo que consideram ser ditaduras, porque, de facto, dá para comparar o tratamento que os Estados Unidos dão à Arábia Saudita e o tratamento que dão ao Irão. O Mohammed, a Arábia Saudita é um regime sanguinário, não pode haver quaisquer dúvidas em relação a isto. No entanto, não faz assim tanta moça. E porquê? Por causa das suas relações com os Estados Unidos. Aqui o fator determinante não tem a ver com ser ou não uma ditadura, tem a ver com o tipo de relação com os Estados Unidos. E não só com os Estados Unidos, também, de alguma forma, com Israel, que é essencialmente uma extensão do seu imperialismo no Médio Oriente. Israel é uma extensão do imperialismo estadunidense no Médio Oriente. E isto é curioso, dá para ver a bússola moral dos Estados Unidos, e quem acha ainda que os Estados Unidos querem a democracia é um bocado ingênuo a esta altura do campeonato, não é, meus amigos? Eu acho que uma coisa boa de Donald Trump é que ele deixa bem os objetivos dos Estados Unidos explícitos, ao passo que os democratas tentam mascará-lo e tal. Não, os Estados Unidos dizem, não, nós queremos é o petróleo. Queremos. E o facto é este. Os Estados Unidos, no século XX, foram responsáveis pela instauração de ditaduras militares, de várias ditaduras militares, removendo presidentes eleitos para o efeito. Ok? O caso mais paradigmático, eu diria que é o do Pinochet, ou melhor, o do Salvador Allende, que foi deposto pelo general Pinochet, que se tornou o ditador militar do Chile, que instituiu uma ditadura militar no Chile com o apoio dos Estados Unidos. O próprio golpe foi com o apoio dos Estados Unidos, mas também o golpe de 1964, que origina a ditadura militar no Brasil, teve apoio dos Estados Unidos. O golpe militar que deu origem à ditadura na Indonésia, a ditadura essa que matou 1 milhão de comunistas do PKI, foi também apoiada pelos Estados Unidos. A ditadura de Suharto foi apoiada pelos Estados Unidos.
E vários exemplos. O golpe na Guatemala também foi causado pelos Estados Unidos. Enfim, na América Latina é a roda. A Argentina também há fortes evidências que os Estados Unidos tenham de facto apoiado o golpe militar que houve, uma ditadura militar que também ela foi bastante sanguinária, e a vice do Milei, a pessoa que foi eleita junto com ele, não é? No fundo, a cabeça, a segunda cabeça daquele governo, era filha de uma das figuras proa da ditadura militar na Argentina. Enfim, os Estados Unidos têm uma longa história de instaurar ditaduras militares e, portanto, nós não vamos aqui fingir que os Estados Unidos estão preocupados com democracia. Mas uma coisa que é muito curiosa é que estas figuras, como Ruth Sousa, André Sousa Viegas, que já se manifestaram contra as mortes do comunismo, e elas existiram, ninguém está a dizer o contrário, que superioridade moral, que pedestal moral elas ocupam para atacar os comunistas nesse sentido? Quando essas figuras estão num momento em que um genocídio continua a ocorrer, a lavar a imagem do regime, a participar em atos de propaganda no regime, a fazer turismo por uma entidade que ocupa a Palestina e pratica um genocídio. Que moralidade é que superioridade moral é que essas pessoas têm? Que superioridade moral é que podem manifestar? Quem são elas para falar? Não são. Não são. Não são. E eu acho que nós temos de parar de ter, não diria medo, mas nem é uma questão de decoro, mas temos de ser mais convictos a dizer as coisas. Nós não temos de dar satisfações a ninguém. Que as experiências socialistas cometeram crimes, sim, cometeram, ninguém discorda disso, nem figuras como Domenico Losurdo discordam disso. A diferença está na contextualização de como é que esses crimes ocorreram e as razões pelas quais ocorreram, e obviamente que a contabilização dos números também em livros negros do comunismo e coisas assim são altamente contestáveis, e já foram contestáveis até por próprios participantes dessa coletânea, o livro negro do comunismo, que se distanciaram mais tarde do editor e do coordenador desse volume. Esse livro está altamente contestado hoje em dia pela historiografia séria. O que é que eu estava a dizer? Eu estava a falar sobre, sim, as mortes do comunismo. De qualquer das formas, essas figuras não... o que eu estava a dizer é, os crimes do comunismo não são uma coisa que nenhum historiador sério duvide. Agora, o que é diferente é a contextualização. Mas estas figuras, que moral é que elas têm? Que moral... Caramba, se defendem Estados Unidos e Israel, que moral é que tem? Quantos milhões de mortes é que não foram causados direta ou indiretamente pelos Estados Unidos? Quantos milhões de mortes é que não foram causados direta e indiretamente pelo imperialismo? Podemos imputar a fome de Bengala, por exemplo, à Inglaterra? As várias fomes na Índia ao Império Britânico? E nós começamos a ver os milhões a acumular-se e a pensar, bem, se calhar, se formos aqui a fazer as contas, as mortes do capitalismo estão pelo menos nas dezenas de milhões. Não é verdade? Portanto, quem defende este sistema, e particularmente quem defende Israel, que moral, que pedestal moral ocupa para falar? Para vir falar de alto? Absolutamente nenhum. 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 Absolutamente nenhum. E eu gostava que os nossos representantes políticos, porque já é a altura disso, parassem de, sempre que vão condenar Israel, parassem de fazer uma adenda de meia hora a condenar antes o Hamas. Porque reparem, meus amigos, quem é que é a entidade colonial? É Israel. Quem é que é o povo que se está a defender? São os palestinianos. Independentemente daquilo que achemos do Hamas, independentemente de acharmos justas determinadas práticas ou não, eu recuso-me a começar uma frase por condenar o Hamas. Porque todas as práticas injustas que eventualmente possa praticar o Hamas
são resultado, e não é indireto, são resultado direto da existência, em primeiro lugar, de um Estado colonial. Ponto. Ponto. Enquanto existir Estado colonial, vai existir luta pela libertação, alguma com formas mais éticas, outra com formas menos éticas, e muitas vezes essas formas menos éticas, se assim quisermos, utilizadas ou aplicadas precisamente por causa de uma situação de desespero. Portanto, não faz sentido, se vocês forem a ver as lutas anticoloniais no século XX, houve movimentos que foram... Eu estou a usar a expressão ético e não ético aqui com alguma liberdade. Houve movimentos que fizeram reféns, houve movimentos que não fizeram, houve movimentos que praticaram atos mais justos, houve movimentos que praticaram atos mais injustos. Agora, não faz sentido, e hoje compreende-se, condenar primeiro quem lutava pela libertação e cometia atos injustos e só depois o Estado colonial. Não, porque a origem dessas formas de luta pela libertação está precisamente no Estado colonial. Ponto. Portanto, é preciso ter coragem de dizer, meus amigos, não faz sentido condenar o Hamas porque o Hamas não existia se não existisse esta ocupação. É preciso ter coragem de dizer, eu não vou estar constantemente a condenar o Hamas porque o Hamas é uma consequência direta de uma ocupação que dura anos e que, obviamente, levou a radicalizações. Ponto. Ponto. Que dura anos, não, que dura décadas. Ponto. Os principais culpados por tudo aquilo que acontecer aos cidadãos israelitas são, precisamente, os governantes israelitas. Enquanto estes não puserem termo à ocupação sionista. Ponto. 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 Na África do Sul nem toda a gente atuou como o Mandela. Houve movimentos mais radicalizados. Mas nós hoje temos a compreensão que não faz sentido condenar esses movimentos mais radicalizados antes de condenar o regime que criava precisamente essa radicalização. Para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Eu estou contra a ocupação porque é a ocupação que cria todas estas condições. E é a própria ocupação que depois faz com que a vida dos colonos seja permanentemente insegura. Portanto, meus amigos, quem efetivamente é a favor de paz para os cidadãos tem de ser inevitável e inequivocamente contra a ocupação, contra o Estado colonial sionista. Não há outra forma, ok? E já nem sequer deveríamos estar a falar da existência de um Estado de colonialismo de assentamento no século XXI. Já nem deveríamos estar. Mas isso é outra história. E nós temos de ser convictos, nós temos de ter a coragem de dizer estas coisas, porque parece que há malta que fala como se tudo isto tivesse começado no 7 de outubro. E não começou. E não começou. E não começou. Eu, por mim, não havia mortes absolutamente nenhumas. Eu, por mim, ninguém falecia. Estávamos todos a dançar e a cantar o Kumbaya. Mas o ponto é este. Existe uma ocupação. Uma ocupação violenta. Uma ocupação que pratica violência sistematicamente contra os palestinianos. Uma ocupação que pratica a apartheid. Essa ocupação por si só é violenta. Obviamente que essa violência muito provavelmente vai gerar uma resposta violenta. E uma resposta violenta que nem sempre vai ser a mais ética, se assim quiserem. Eu, se calhar, para impedir a reação violenta, começava por trabalhar a origem dessa reação. E é por isso que nós temos cada vez mais de ser convictos nisto. Porque estas figuras são amplamente
convictas em defender e fazer propaganda para um Estado colonial e genocida. Ponto. Temos de deixar de ter medo de meter os pontos nos is. E é por isso que me faz muita confusão, é por isso que me tira do sério quando pessoas, para falar do que Israel está a fazer, passam meia hora a falar primeiro do Hamas. Porque isso, em última instância, ou revela cobardia, ou revela um profundo desconhecimento, uma falta de compreensão daquilo que efetivamente está em jogo. É isso. E viva a luta do povo palestino. Israel é um Estado assassino. Pronto. Estes influencers, o que estão a fazer, eu espero que no futuro seja visto como algo absolutamente desprezível por toda a gente, algo absolutamente condenável, algo que os coloque perante a sociedade a ter de justificar os seus atos. Espero mesmo. E muitas vezes eu reagi a vídeos de alguns e eu foquei-me sempre no conteúdo daquilo que tinha sido dito. Evitei ofensas pessoais, evitei mesmo. Não é por eu ser melhor pessoa, é mesmo por uma questão de linha editorial. E eu agora começo a questionar-me se não fui demasiado brando. Começo mesmo a questionar-me, porque é mesmo vergonhoso. Mesmo tendo convicção na defesa de Israel, isto é de uma falta de espinha enorme. São pessoas que não merecem o meu respeito. Eu já sabia disso, mas, enfim, eu tenho esta tendência para ser simpático. Acho absolutamente vergonhoso. Absolutamente vergonhoso. Eu nem tenho muito mais a dizer sobre isto. Eu acho que a minha opinião está bastante clara sobre o assunto. Acho que é bastante claro. Bom, meus amigos, de qualquer das maneiras, é isto. Estas figuras não têm qualquer capacidade ou qualquer elevação moral para condenarem quem quer que seja. Não têm. E precisam de aprender que não têm. E precisam de ter vergonha das coisas que dizem. Precisam mesmo. Porque eu nem vou dizer se é o financiamento ou não. Desconfio que tenha havido, mas não posso afirmar com toda a certeza. O que é certo é que isto é desprezível, pá. Até fico sem palavras. É absolutamente desprezível. Absolutamente desprezível. Mas pronto. Este episódio vai ser um bocadinho mais curto. Obrigado por terem visto e até o próximo episódio.